Essa pandemia de Covid-19, esse período, né, que nós estamos ainda enfrentando, além do prejuízo humanitário, do prejuízo, né, de saúde, enfim, por conta das várias mortes que aconteceram, trouxe também bastante prejuízo econômico, né, bastante prejuízo financeiro às pessoas em geral, à sociedade em geral. Por conta disso, vários contratos, né, de prestação de serviços, vários acordos comerciais, eles precisaram ser renegociados, né, para que não houvesse ali o desfazimento, para que não houvesse o inadimplemento, enfim, para que a sociedade pudesse continuar de alguma forma caminhando para o lado que desce, né? O artigo 317 do Código Civil, ele prevê que quando por motivos imprevisíveis, como foi o caso dessa pandemia, sobrevier uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor da prestação no momento da sua execução, o juiz ele pode corrigir esse valor, né, a pedido da parte para assegurar o valor real da prestação. O que esse artigo está dizendo? As partes elas assinam um determinado contrato que tem ali um preço, um pagamento a ser honrado ali, né, pela parte devedora. Em determinado momento, essa prestação ela se torna desproporcional, ou seja, ela não está mais valendo aquilo que ela valia antes, está muito caro agora. O juiz ele pode fazer o reequilíbrio desse contrato, né, ajustando o valor da prestação para o valor que seja razoável, né? Então veja, é possível com base nisso buscar judicialmente a diminuição do valor de uma mensalidade escolar, né, por conta das mudanças econômicas que ocorreram nessa pandemia de Covid-19? Sim, isso pode acontecer. Mas não é uma coisa fácil e também não é uma coisa certa, não é uma coisa garantida, né? Muitas pessoas dentro dessa cultura brasileira de grande proteção ao consumidor, muitas pessoas elas podem acabar sendo levadas a erro no sentido de que eu sou consumidor, eu tenho que ser protegido, o que significa que agora que eu ganho menos, agora que eu tive uma determinada dificuldade econômica, eu tenho direito de que a prestação que eu tenho que pagar, a mensalidade, ela precisa ser reenquadrada dentro do meu orçamento. Mas veja, não é isso que diz o artigo 317 do Código Civil, né? Não basta que você prove que a sua capacidade econômica ela foi reduzida. Isso não é suficiente. Você precisa provar também que a prestação e o valor cobrado se tornaram desproporcionais. Você precisa provar que a parte que está recebendo o pagamento, ela está auferindo uma vantagem excessiva. Ou que você está saindo, que uma coisa leva a outra, né? Você está saindo numa desvantagem excessiva, né? Veja você aqui o que diz o artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Primeiramente, veja você, os prejuízos que essa pandemia trouxe, eles não podem ser presumidos. É claro, muitas pessoas foram afetadas negativamente pela pandemia, pelos lockdowns, etc, etc, etc. Mas não foram todas. Existem pessoas que inclusive se beneficiaram financeiramente, e não são poucas, pessoas que se beneficiaram financeiramente desse período, né, das consequências econômicas que ele trouxe, né. Além disso, quando se fala em prejuízo econômico, não são apenas os consumidores que foram prejudicados economicamente, né? Nesse aspecto, o prejuízo ele é quase que ecumênico, né? Ele atingiu tanto consumidores como fornecedores também, né? Os empresários, né? Os prestadores de serviços, comerciantes, eles também se viram muito prejudicados pela inflação, pela retração econômica, enfim. Então, assim, é uma prudência que precisa ser aplicada aqui, né? Os custos da atividade econômica, os custos da prestação de serviço, eles também inflacionaram, eles também ficaram mais caros. Ou seja, você baratear o preço da prestação de serviço simplesmente pelo fato de que hoje o consumidor ganha menos,
significa você transferir um prejuízo dele e colocar, você tirar o prejuízo das costas dele e colocar nas costas do fornecedor. É justo isso? Né? Então, veja, se você conseguisse provar que ele está lucrando mais com essa situação, isso é diferente, isso justificaria o ajuste no valor da mensalidade. Agora, se não é esse o caso, se você apenas tem menos dinheiro, mas você não prova que a outra parte está ganhando mais às suas custas, nesse caso vai ficar difícil você conseguir, né, a redução do valor da mensalidade. Né? Não é do interesse da sociedade que a atividade econômica ela seja prejudicada, ela seja inviabilizada. Porque nos países ocidentais, a exemplo do Brasil, é essa atividade econômica, principalmente do pequeno comerciante, do pequeno prestador de serviço, que move, né, o Brasil, move a economia do país. É onde tem-se o maior número de empregos, é onde se gera muito valor, muita riqueza, é onde se estimula muito ali o consumo, enfim. É complicado, é uma situação que precisa de prudência, precisa de equilíbrio e, sabiamente, né, os juízes eles vêm aplicando, né, esse entendimento no sentido de não forçar a redução, né, sem que estejam presentes todos os aspectos necessários. Né. Uma coisa também que os juízes têm feito, que é bastante positiva, é no estímulo ao acordo. Né? Ou seja, os juízes eles tentam ali promover a negociação, a mediação, conciliação entre as partes, para que esse vínculo, principalmente a mediação, né? Para que não apenas seja acertada a questão que eles estão debatendo ali, mas principalmente que a prestação de serviços possa continuar. Ou seja, que o contrato não precise terminar, que a parte possa continuar sendo cliente da outra parte. Né? Então, tudo isso é uma situação que precisa ali de bastante prudência, bastante equilíbrio do poder judiciário, e ele vem se saindo muito bem, né, nesse aspecto. Em último caso, veja, a parte realmente está tendo um grande prejuízo econômico, mas ela não conseguiu provar que a outra parte vem auferindo uma vantagem excessiva às suas custas. O que se faz? Nesse caso, ela vai ter que fazer ali uma mudança de hábitos, não tem o que fazer. Né? Se ela não tem, ela vai ter que se conformar, né, com um ajuste ali no seu orçamento, um ajuste nos seus compromissos financeiros. E paciência, ela vai ter que suportar esse momento difícil. O que não dá para fazer é você tirar o ônus que é dela e colocar nas costas do fornecedor. Isso, né, não seria justo. Um exemplo, né, onde foi aplicado esse entendimento foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, o agravo de instrumento número 2200979-12 de 2021. Tá bom? É sobre isso que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.